galera, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes e você está aqui no canal Minhas Reflexões. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas e hoje nós vamos falar sobre resiliência. O que significa resiliência para você? Para mim, a primeira vez que eu escutei essa palavra, resiliência, eu pensei assim, deve ser resistência a alguma coisa, né? E na verdade, é o ato de você saber lidar com a sua reinvenção, você se reinventar após você ter sofrido alguma coisa muito traumática, algum problema psicológico muito grave. Então, você precisa se reestruturar para começar uma nova vida, para começar você ter um novo começo na sua vida. Isso chama-se resiliência. E quando quem é meu interagente sabe que eu gosto muito da vida do Keanu Reeves. Então, eu vou ler um texto, né, de um resumo da vida dele, para que vocês possam pensar assim: poxa vida, eu tenho problema, mas quando você vê o que o Keanu Reeves ele passou na vida dele, você fala assim: puxa vida, né? Eu pensei que eu tivesse problema. Então vamos lá, né? Quem é meu interagente já conhece esse texto que eu sempre mando para vocês, né? Vamos lá, né? Que agora teve um cachorrinho que quis ficar. Se vocês olham aqui um corpinho, é do meu cachorro que ele quis subir. Ele às vezes quer subir do lado do computador, né? Vamos lá. Keanu Reeves, ele foi abandonado pelo pai aos 3 anos de idade e cresceu com 3 padrastos diferentes. Ele é dislexo. Seu sonho de se tornar um jogador de hóquei foi destruído com um grave acidente. Sua filha, né, partiu dessa vida ao nascer. Sua esposa partiu dessa vida em um acidente de carro. Seu melhor amigo, River Phoenix, partiu dessa vida de overdose. A irmã dele tem leucemia. E com tudo o que aconteceu, Keanu Reeves nunca perde uma oportunidade de ajudar os necessitados. Quando ele estava filmando o filme The Lake House, ele ouviu a conversa de 2 assistentes de figurino. Um chorou porque perderia a casa se não pagasse $20 mil. E no mesmo dia, Keanu depositou o valor necessário na conta bancária da mulher. Ele também doou somas estratosféricas para hospitais. Em 2010, no dia do seu aniversário, Keanu entrou em uma padaria e comprou um brioche com uma única vela. Comeu em frente à padaria e ofereceu café para as pessoas que paravam para conversar com ele. Depois de ganhar somas astronômicas para a trilogia Matrix, o ator doou mais de 50 milhões para a equipe que cuidou dos figurinos e efeitos especiais, os verdadeiros heróis da trilogia, como eles o chamavam. Ele também deu uma Harley Davidson para cada um dos seus dublês, uma despesa total de vários milhões de dólares. E para muitos filmes de sucesso, ele abriu mão de 90% do seu salário para permitir que a produção contratasse outras estrelas. Em 1997, alguns paparazzi o encontraram caminhando uma manhã na companhia de um morador de rua em Los Angeles, ouvindo-o compartilhando sua vida por algumas horas. A maioria das estrelas, quando faz um gesto de caridade, o declara a toda a mídia. Ele nunca afirmou estar fazendo caridade, ele simplesmente o faz por questão de princípios morais e não para parecer melhor que os outros, e não para parecer melhor aos olhos dos outros. Este homem poderia comprar tudo em vez disso, todos os dias ele se levanta e escolhe uma coisa que não pode ser comprada: ser uma boa pessoa. Eu acho demais esse texto, né?
Que nem uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, né? Que é o meu filho, né? Não sei se alguém já no canal eu já mencionei que o meu filho nasceu. Meu filho nasceu com um probleminha no pé que chama pé torto congênito. É um problema congênito, né? Que a criança já nasce com isso, né? E depois você precisa corrigir. Dos problemas dos problemas congênitos, o pé torto é um dos menores, né? Porque ele não pega nenhum órgão vital. Então, quando o meu filho nasceu, o médico já falou: olha, dos problemas dos problemas congênitos, esse problema que seu filho tem é assim o menos problemático, vamos dizer assim. Você vai ter que fazer cirurgia, né? Quando meu filho nasceu, eu tive que ir num médico especializado em pé, porque a partir de um mês, não, menos, ele estava acho que com 20 dias, ele usou o primeiro gessinho. Então, ele tinha que engessar o pezinho dele, eu tinha que engessar, porque como o pezinho dele nasceu com o pé. É difícil falar sobre isso. Como a postura dele na minha barriga ficou numa posição, o pezinho dele ficou torto. E eu tinha que levá-lo no médico toda semana. Eu tinha que levar ele no médico a cada um mês e ele trocava o gesso. E o médico, a cada gessinho, ia empurrando o pezinho dele e ele ia fazendo, né, o gesso para que o pezinho dele voltasse e ficasse. E o médico que eu, né, estava fazendo, que eu levei para fazer o tratamento, ele falava para nós assim: vamos colocar o gesso, né, a princípio. Então, a cada vez que ele trocava o gesso, ele empurrava um pouquinho mais o pezinho dele. E os dois pés nasceram com probleminha, né? E aí, eu tive que, né? A gente tem que ser resiliente. Por isso que como eu tô falando de resiliência, por isso que eu tô contando essa história, né? Porque eu me senti assim forte, veio uma força, né? Claro que eu rezei muito, eu pedi para Deus me ajudar e muitas pessoas vinham e falavam: "Nossa, da onde tá vindo essa sua força, né?" E aí eu falei: "Nossa, mas meu filho não tem nada perto de muitas pessoas que nascem problema congênito na cabeça, problema congênito no coração, problema congênito em vários lugares. Eu mesmo tenho uma amiga que o filho dela nasceu com probleminha congênito no coração e ele já teve que colocar uma válvula no coração. Então, eu achei que dos problemas que poderiam ter vindo, né, com meu filho, já que, né, vamos dizer assim, a gente pensa: por que Deus fez isso comigo, tal? E na época eu pensava assim: Deus sabe muito bem para quem ele manda esse tipo de coisas, né? A pessoa nunca pode carregar uma cruz maior. Deus não vai dar uma cruz maior do que você possa carregar. Então, eu pensei: se Deus me mandou esse tipo de probleminha, por que não eu enfrentar da melhor maneira possível? Eu pensava, claro que logo que ele nasceu, eu ficava: por quê, né? Porque meu filho, aquelas coisas que eu acho que toda mãe pensa quando seu filho nasce com algum tipo de problema. Enfim, e aí tem mães com problemas muito piores com os filhos, a gente sabe de tudo isso, que existem coisas muito piores, então eu sempre pensava assim: das coisas que o meu filho tem, o que o meu filho tem perto de muitas pessoas não é nada, né? Então, ele foi tendo que fazer, ele foi fazendo isso, ele foi pondo gessinho todo mês, então, aí em casa mesmo, o médico falava: em casa mesmo você tira o gesso, né? E aí já vem pro consultório, dá um banho nele, porque ele não podia tomar banho, o banhozinho dele era banho de gato, né? Porque eu não podia molhar a parte do gessinho, então eu tinha que pôr os pezinhos dele para cima e eu só dava banho nele, né? Na barriguinha, né? Lavava o bumbumzinho dele e tal, e punha sempre o pezinho dele para cima. E isso foi até ele fez a primeira cirurgia com 6 meses e fez a segunda cirurgia quando ele tinha 7 meses.
Então, ele levou, se eu não me engano, ele levou 12 pontos, né, em cada pezinho, que chegou uma certa hora que o médico falou, não, realmente não tem como só o gesso dar conta disso, né, e não soltou os tecidos suficiente ao ponto de ele, só com gesso a gente solucionar isso, né, então ele vai ter que operar mesmo. Só que no meio do caminho eu tive que trocar de médico, né? Porque o mesmo médico que a princípio pegou o caso dele para tratar, ele mudou para os Estados Unidos, né? Ele falou: olha, sinto muito, mas eu não vou poder continuar tratando do seu filho. Eu vou ter que viajar para os Estados Unidos porque eu vou fazer uma pós-graduação lá e tudo mais, uma especialização, tal. Aí ele falou: olha, tem algumas pessoas para te indicar, né? E aí você vai no lugar onde que você achar melhor. Aí eu falei: ok, tudo bem, né? E eu fui em um médico, daí chegou nesse médico, eu não gostei, porque o médico falou: olha, eu vou operar ele só depois que ele começar a andar. Lá para 1 aninho, porque eu quero que ele tenha todo o desenvolvimento, tal, tal. Aí eu olhei assim, sabe quando o seu instinto de mãe fala, não, não é isso, porque já era totalmente contra aquele médico que foi para os Estados Unidos, ele falava que tinha que operar antes do meu filho andar. Aí eu falei, ué, como que, né, um médico pensa de um jeito? Aí eu falei, não, eu quero escutar outras opiniões. Aí eu fui num outro médico que a esposa do meu primo indicou um outro médico especializado em pé. Aí eu fui, eu não fui nele, né? Na verdade, eu liguei. E quando eu liguei para ele, se ele aceitava o meu convênio médico, o médico falou assim: eu quero falar com ela. Porque eu liguei, na verdade, para falar com a assistente e o médico já quis falar comigo. Quando ele já quis falar comigo, eu falei, nossa, né? Aí ele, não, mas qual é o problema do seu filho? Aí eu expliquei para ele. Ele, fica tranquila, não, traz ele aqui, não, vamos ver direitinho, porque aí ele já falou, a minha postura é o seguinte, eu costumo operar antes dele andar. Aí eu já, né, ele falou, eu vou continuar com o tratamento do gessinho, igual o outro médico. Aí ele usou exatamente o método do outro médico. Aí aquilo já me acalmou, aí eu falei, não. Eu falei pro meu marido, você confia em instinto de mãe? Ele falou, confio. Eu falei, então nós vamos nesse aqui. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque quando o Luiz Felipe, ele operou nos 6 meses um pezinho, foi uma maravilha. Ele ainda, na primeira cirurgia, ele não ficava de pé, mas na segunda cirurgia, com 7 meses, mesmo depois com o gessinho, né? Porque logo depois da cirurgia eles colocam uma botinha, né? Uma botinha de gesso, para a criança não, né? Não ficar mexendo, tal. É um procedimento. E ele queria ficar de pé no berço. E eu, não, Luiz Felipe, fica deitadinho, fica aí, filho, fica aí. Você acabou de fazer uma cirurgia. E ele já queria ficar de pezinho no gesso. Quer dizer, depois disso foi uma maravilha, porque ele só teve que usar, depois da cirurgia, um aparelhinho, né, que eu punha para ele dormir, que era para manter o pezinho reto, né, para o pezinho não virar. E aí foi o próprio médico que fez, né, esse aparelhinho. Aí ele foi usando. Aí durante o dia eu colocava uma botinha nele com uma palmilha especial. Isso foi até 1 aninho de idade, né, que ele usou. E ele andou perfeitamente, com o pezinho bonitinho. Até eu tenho uma apresentação que ele fez na escola, né? E aí eu via ele lá com as outras crianças, né? E aquilo sempre me emocionava muito, né? Porque esse primeiro 1 ano do Luiz Felipe foi assim. Foi essa... Que eu também tive que usar a minha resiliência, né? Que, tipo, eu fiz do probleminha dele, a gente crescer como pessoa, a gente pensar assim, eu preciso ser forte, né, para passar por esse tipo de problema, né, se é que é claro que para a mãe, né, para a mãe ver toda aquela situação do seu filhinho
com o primeiro ano de idade, dentro daquela realidade, para mim, foi um sofrimento. Mas eu encarei, né, como da melhor maneira possível. Claro que quando ele nasceu, eu fiquei um pouco desesperada, e aí eu tava com medo de perder leite, porque eu fiquei muito nervosa, mas mesmo assim eu consegui amamentar ele até 4 meses de idade, depois eu complementei até 4 meses, depois eu complementei com mamadeira, tudo, mas mesmo assim eu continuei amamentando ele, por menos que tivesse o leite saísse pouco, eu continuei amamentando ele até os 6 meses de idade, que foi até quando ele fez a primeira cirurgia. Só que quando já foi após isso, tal, eu fiquei assim realmente muito abalada e o leite secou. Então, é isso, galera. Cada um tem o seu, né? Se você tem um relato de resiliência, manda aqui pra gente no e-mail, né? Ou escreva aqui embaixo nos comentários, para saber, né? Para que a gente compartilhe o seu momento de resiliência, onde você teve que usar as suas forças lá, né? Você falar, não, eu tenho que ser forte. Se eu não for forte aqui, o que vai acontecer comigo, né? Então, é isso, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe, aperte aí o sininho das notificações no todas, gente, não esquece de apertar o todas para que o YouTube possa avisar você dos meus próximos vídeos. Até o próximo vídeo, fique aí com o coração. Tchau, tchau. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, um lugar disso lhe dará uma cobra? Ou pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Lucas capítulo 11, versículo 11 a 13. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.